Olá, amigos. É sempre uma alegria muito grande quando nós estamos aqui reunidos em pensamento, em espírito, nós, tarefeiros da Casa de Francisco de Assis. É muito bom quando nos encontramos, quando podemos orar e quando podemos levar um pouco de consolo aos corações que necessitam de amparo nesse momento. Nós hoje temos a grata satisfação de receber a nossa companheira Ivana Raiski, que é do Instituto Goiano de Estudos Espíritas. De antemão já agradecemos a Ivana por nos trazer suas reflexões nesse dia de hoje. Nós escolhemos, para iniciar os trabalhos de preparação do ambiente, uma lição que está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. A lição se chama A Paciência em Tempos de Crise. Diz o benfeitor: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Isso foi Paulo que disse aos Hebreus no capítulo 6, versículo 15. Diz Emmanuel: a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em todas as partes. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios, esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Olá, é com muita alegria que nós estamos hoje conversando com os amigos do Centro Espírita Francisco de Assis, do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, de Niterói. Eu sou Ivana Raiski, sou trabalhadora do Movimento Espírita em Goiás, atualmente na equipe do IGESE, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. E nós agradecemos o convite para refletirmos juntos hoje sobre algo que nós precisamos tanto e que muitas vezes temos dificuldades em conquistar, que é a paciência, especialmente nesse tempo de crise que nós vivemos. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando o amparo, a proteção e a condução, para que o estudo deste nosso encontro, Senhor, possa calar fundo em nossos corações,
e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia para termos uma vida melhor. Rogamos a sua condução, o seu amparo e damos por iniciada mais uma palestra. Que assim seja. Meus irmãos, nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item 7, que nos fala sobre a paciência. É uma mensagem que foi recebida em Havre em 1862 por um espírito que assinou como um espírito amigo. E ele começa a mensagem dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Nós começamos a pensar aqui, refletir. Como é que nós podemos entender a dor como sendo uma bênção? Se é algo que nenhum de nós quer. Porque normalmente a dor, ela nos traz junto o sofrimento. Nós ainda nesse estágio evolutivo que estamos, nós temos dificuldade em aceitar a dor na nossa vida. E por essa dificuldade de compreender muitas vezes o porquê dessa dor, nós sofremos. E esse sofrimento faz com que muitas vezes nós fiquemos desanimados, depressivos, deprimidos, desesperançados com relação ao futuro. Quando nós compreendemos o que é a dor e o porquê da dor na nossa vida, fica mais fácil nós passarmos por esta dor. Porque nós sabemos que nada é permanente. A dor não é permanente na nossa vida. A única coisa que é permanente é a existência de Deus como nosso Pai e nós como seres espirituais, criados por Deus, como seus filhos, simples e ignorantes, destinados à perfeição. Nós somos seres imortais, eternos. Por isso, tudo o mais, as coisas que acontecem ao nosso redor, os fatos que permeiam a nossa existência, são todos passageiros. Então, quando nós compreendemos isso e compreendemos que Deus, Ele está no comando da nossa vida, todo tipo de situação que nos aconteça, se não foi provocada pela nossa imprevidência, ela vem para o nosso bem. É uma forma de nós aprendermos uma lição. É uma forma de nós repararmos erros do passado, tanto um passado recente, considerando essa reencarnação, ou seja, a dor neste momento é uma consequência de atos que nós tivemos anteriormente, ou seja, a consequência de algo que nós tenhamos feito num passado mais distante, em outras reencarnações. Porque nós todos sabemos que a lei divina, ela é justa e misericordiosa, mas é aquela lei que nos coloca sob o império da ação e reação, do plantio e da colheita. Então, aquilo que nós semeamos, necessariamente nós teremos que colher. Muitas vezes, a dor que nós vivemos hoje é a colheita do que nós plantamos no passado. Por isso que quando nós compreendemos como funciona o mecanismo da justiça divina, nós percebemos que não existe injustiça, que nada é por acaso. E quem nos dá a compreensão muito clara disso é o Espiritismo. Por isso a necessidade de nós estudarmos a codificação de Allan Kardec, porque compreendendo a justiça divina, fica muito mais fácil para nós entendermos a dor como essa bênção que Deus envia para os seus eleitos. E nós vamos superá-la também com mais facilidade. Mas seguindo ainda a lição, sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Vejam que conceito lindo de caridade. Porque nós muitas vezes pensamos na caridade como sendo apenas o ato de doarmos coisas materiais àqueles que precisam.
Mas de acordo com a compreensão de Jesus, que está explicada para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus compreendia a caridade como sendo a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, quando nós estamos vivendo no mundo como nós vivemos hoje, estamos em contato com a família que Deus nos deu, em contato com as pessoas no trabalho, com as pessoas da casa espírita, serão inúmeras as situações em que nós estaremos diante de conflitos, de pessoas difíceis. E aí é que entra a paciência para lidar com essas situações, com essas pessoas, e aprendendo a aceitá-las como elas são, perdoando aquilo que elas fazem, compreendendo que é o que elas podem dar de melhor neste momento. Então, é tão importante essa lição, porque quando nós aprendemos a fazer isso, e nós sabemos que não é fácil, é um desafio diário, e o Espiritismo nos ajuda quando nós compreendemos isso, a nossa vida fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil lidar com as dores e com os sofrimentos. A mensagem segue dizendo: a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Então nós precisamos pensar que, embora nós, em toda a nossa existência aqui, vamos nos recordar desde a nossa infância, a nossa adolescência, o início da vida adulta, se nós formos fazer uma análise, nós vamos perceber que em vários momentos nós tivemos que lidar com situações difíceis, com situações que nos causaram dor e sofrimento. Mas quando nós compreendemos que isso são momentos pontuais e que no grande decorrer do tempo da nossa existência nós só temos motivos para agradecer, então aí nós vamos compreender que nós devemos ser gratos por tudo, inclusive pela dor e pela dificuldade. Porque é ela que vai fazer com que nós aprendamos algo novo, com que nós possamos desenvolver em nós a virtude da paciência, para que nós possamos ampliar a nossa fé, fortalecer essa fé, de que Deus está no comando e de que aquilo vem em meu benefício. Se é em meu benefício, eu preciso passar da melhor forma possível, aceitando com resignação, confiando que dias melhores virão. E é justamente isso que nós precisamos fazer nesse período em que nós estamos vivendo. Estamos aí em isolamento social, impossibilitados de irmos à casa espírita. Mas, gente, olha que coisa maravilhosa. Nós não podemos ir fisicamente à casa espírita, mas a casa espírita continua de portas abertas, porque continua levando todas as suas atividades por meio da internet, que é uma bênção que nós temos hoje. Imaginemos quando nós tivemos no início do século passado a gripe espanhola, que dizimou também tantas vidas. A situação no mundo era outra, completamente diferente. As pessoas naquela época ficavam confinadas nas suas casas, sem saber o que estava acontecendo no mundo, sem saber o que estava acontecendo com seus entes queridos que viviam distantes, porque não tinham formas de se comunicarem. Hoje nós estamos todos interligados. Eu estou aqui de Goiânia falando com vocês aí em Niterói e não existem fronteiras para a internet. Certamente esse nosso vídeo será visto por pessoas de todas as partes do mundo. Então, quanto motivo nós temos para agradecer? Porque estamos reencarnados na Terra aqui neste momento. Os espíritos nos dizem que a população de desencarnados é cerca de 3 vezes maior do que a de encarnados. Como nós temos que agradecer porque nós estamos aqui encarnados neste momento? É um momento de aprendizado para cada um de nós. E a mensagem termina dizendo: coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. No Espírito Amigo, Havre, 1862. Coragem.
quando nós pensamos em tudo que Jesus passou aqui, ele que não tinha nada a expiar, ele que não tinha nada a provar, ele que já era um espírito puro. Com certeza, é importante que a gente compreenda que Jesus é filho de Deus assim como nós. Foi criado da mesma forma que nós, simples, imperfeito, destinado à perfeição. Jesus chegou à perfeição. É um espírito mais antigo, é o nosso irmão mais velho. E sendo um espírito perfeito, hoje ele se ocupa em auxiliar o progresso dos seus irmãos da retaguarda, que somos nós. Por isso, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Se dispôs a vir aqui, a sofrer tudo que ele sofreu, para nos ensinar a lição do amor. Porque Jesus, ele não só falava de amor, ele vivia o que ele falava. Ele exemplificava no seu dia a dia. E hoje nós estamos vivendo essa situação que nós sabemos que muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades. Muitas pessoas estão vivendo em torno da ansiedade, da insegurança, do medo, aquele medo de não saber o que vai acontecer. Será que essa doença vai atingir a mim, aos meus familiares, aos meus entes queridos, aos meus amigos? Será que essa doença pode me atingir e pode me levar à morte, à desencarnação? Meus irmãos, quando nós pensamos que Deus está no comando, se nós fazemos a nossa parte, nós nos precavemos, tomamos todos os cuidados necessários, o que tiver que nos acontecer, tenhamos a certeza e a convicção, é para o nosso bem. Todos nós sabemos, a partir do momento em que nós nascemos aqui, numa nova reencarnação, que essa reencarnação terá um momento de término. Quando é esse término, nós não sabemos. Só quem sabe é Deus. Então, se nós nos colocamos na mão desse Deus e acreditamos que Ele toma conta de nós, com a sua misericórdia infinita, nós não temos medo da morte. Nós não temos medo da desencarnação. Primeiro porque temos certeza de que somos imortais. Apenas o corpo ficará aqui, o corpo que é matéria. Nós que somos seres espirituais, prosseguiremos vivendo de retorno ao mundo espiritual. O que nós temos que nos preocupar, na verdade, é o que nós vamos levar conosco dessa reencarnação. Certamente não são os bens materiais. Estes permanecerão aqui, serão utilizados por outras pessoas. Nós levaremos aquilo que nós tivermos conquistado sob o ponto de vista do espírito e não da matéria. Mas nós encontramos uma reportagem muito interessante da revista Exame, de março desse ano. E o título da matéria diz assim: Manual de Sobrevivência à Ansiedade em Tempos de Quarentena. Nós gostamos muito, achamos muito interessante essa matéria e gostaríamos de compartilhar com vocês algumas dicas que a jornalista, que é a Sofia Esteves, ela que escreveu a matéria, e ela traz algumas sugestões que eu achei muito interessantes para nós. Primeiro, ela começa fazendo uma reflexão sobre esses sentimentos desafiadores que começaram a surgir, né, na nossa sociedade, como a angústia, o medo, a incerteza. E a partir do momento em que essa doença se instalou e nós fomos colocados em isolamento social, esses sentimentos eles ficaram muito mais evidentes. E é claro que nós sabemos que nós precisamos levar a sério este momento e essa doença. E temos que fazer todo o possível, todos os cuidados. Mas nós também precisamos entender que o estresse gerado por essa circunstância que nós estamos vivendo, por essa situação, pode enfraquecer e comprometer o nosso sistema imunológico. O estresse, a ansiedade, tudo isso faz com que a nossa imunidade caia e nós fiquemos muito mais suscetíveis às doenças. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, se nós confiamos em Deus, se nós sabemos que Ele está no comando das nossas vidas, não nos desesperemos, não fiquemos aflitos, não há motivo para isso. Bom, nós sabemos então que toda essa tensão, todos esses tipos de sentimento vão afetar o funcionamento do nosso sistema nervoso, do nosso sistema emocional. Então, por isso que essas dicas são importantes para nos ajudarmos nestes momentos de crise. Bom, primeira dica que a Sofia nos dá: estabeleça uma rotina. E é interessante isso, porque pelo fato de nós estarmos confinados em casa, muitas vezes nós achamos que nós estamos num período de férias, porque nós não precisamos sair de casa, né? Na verdade, não podemos sair de casa, então nós estamos de férias em casa.
E, na verdade, não é isso. Nós continuamos tendo atividades importantes do nosso dia a dia que nós temos que realizar. Muitos de nós estamos trabalhando em home office, em casa. Outros de nós não temos essa possibilidade e continuam saindo para irem aos seus trabalhos, especialmente as pessoas ligadas àqueles serviços de atendimento básico à população. Mas os que podem ficar em casa, esses foram deslocados para o trabalho em home office. Mas mesmo nós que não temos essa necessidade de cumprir horário com o trabalho do home office, é interessante que nós tenhamos uma rotina. Que ao acordarmos pela manhã, nós tiremos o pijama, vamos colocar a nossa roupa, a roupa de ficar em casa, mas aquela roupa do dia, não é? Sair do ambiente do quarto do sono. E aí nós criarmos uma rotina. Então, termos um momento de nós cuidarmos das coisas da casa, das nossas refeições, termos um momento de estudo. É importante que nós aproveitemos o tempo que nós temos agora para estudarmos. Vamos estudar a obra da codificação da doutrina espírita, vamos ler os outros livros, estudar os outros livros complementares, psicografados por Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, tantos outros livros maravilhosos que nós temos, completando aí, né, nos ajudando a compreender melhor a codificação kardeciana. Vamos aproveitar o nosso tempo para fazermos coisas úteis utilizando a internet. Olha que recurso maravilhoso que nós temos. E é interessante nós observarmos como o movimento espírita reagiu a este momento buscando as redes. Algo que antes era complicado para nós espíritas. A maioria das instituições não se interessavam muito, achavam que era muito difícil. De repente se viram obrigadas a buscar o recurso e descobriram que não é difícil. Então isso é um ganho para nós, como espíritas. Levarmos a mensagem do espiritismo para o mundo inteiro por meio das redes sociais, que é justamente o que o Grupo Espírita Francisco de Assis está fazendo, e tantos outros aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, aproveitemos o nosso tempo para bons conteúdos, bons filmes. Gente, outra coisa, não fiquemos conectados em notícias o dia inteiro. Nós sabemos, infelizmente, que o que vende é a tragédia. Então, a qualquer momento em que você ligar no noticiário, você só verá notícias negativas. Não se fala no número de curados da doença, fala-se somente no número de mortos. Então, busquemos focar no positivo. Eu confesso para vocês que na minha casa eu não ligo TV aberta, eu não ligo, porque eu não quero me contaminar com coisa ruim. Então, eu acompanho as notícias em sites confiáveis uma vez por dia, às vezes uma vez a cada 2 dias, e aproveito melhor o meu tempo em coisas edificantes. A segunda dica que ela dá é home office com a família. Nós sabemos que muitos de nós que estamos em home office temos o desafio de tentarmos nos concentrar no trabalho, porque nós sabemos que temos o horário a cumprir, não é? Mas nós temos em volta os filhos, os cônjuges, as pessoas que convivem conosco. Então é o momento de nós exercitarmos a tolerância e nos adaptarmos a esta nova modalidade. Isso é importante porque muitas vezes se nós temos essa dificuldade de adaptação, o nosso rendimento no trabalho começa a cair, isso gera em nós um desconforto, uma contrariedade, que gera uma ansiedade, que pode gerar um pânico, que pode gerar outro tipo de transtorno. Então é importante que a gente saiba se adaptar, entender que nesse momento é o que nós temos, nós não podemos fazer diferente. Né? Então é importante que nós possamos nos adaptar para conviver com o ambiente familiar em horário de trabalho. Esse é um desafio também para todos nós. Uma outra coisa que foi novidade para os pais de crianças menores, as aulas serem em casa. Então muitas vezes os pais precisam adequar o seu tempo, adequar a sua rotina para auxiliar os filhos no momento do aprendizado. Porque nós sabemos que não são todas as crianças que estão tendo aulas à distância. Especialmente a rede privada que tem feito isso. Então, se eu estou nessa situação, circunstância, é bom que eu tente me adaptar para ajudar as crianças. Porque isso também é estressante para elas. Isso também é novidade para os professores. Então, é tudo novo para nós. E o desafio é que nós possamos nos adaptar neste momento. Uma outra dica interessante que ela dá é: não se isole emocionalmente.
não é pelo fato de nós estarmos confinados em casa que nós devemos estar distantes das pessoas. Hoje, os meios de comunicação nos possibilitam estarmos juntos, embora separados fisicamente. Então, não se isole socialmente, não fique sozinho. E se você sabe de uma pessoa que more só, procure dar um apoio para ela, ligue, procure saber como é que ela está. Convide-a para, em alguns momentos, vocês fazerem uma reunião virtual. Podemos, de repente, assistir um filme juntos, virtualmente. Depois comentar o filme. Existem muitas coisas que nós podemos fazer juntos, mesmo separados fisicamente. Então, o isolamento, ele é um risco. Porque nós somos seres gregários, nós seres humanos, nós queremos ficar juntos, para nós isso é importante. E nós já sofremos neste momento pela falta do contato físico. Especialmente nós, o povo brasileiro, né, origem latina, nós somos muito afetuosos, nós gostamos de expressar o nosso sentimento com o toque, não é? O aperto de mãos, o abraço apertado, o beijo no rosto. Então, na ausência dessa possibilidade, que nós possamos estreitar os nossos vínculos pelo sentimento, mesmo que à distância. Isso vai nos fortalecer, vai nos ajudar a passar por esse período, não é? Certamente vai nos ajudar, vai ajudar as outras pessoas. Então, não nos isolemos socialmente. Outra dica, produza, mas saiba a hora de parar. É o equilíbrio que nós temos que ter neste momento. Se nós estamos em situação de trabalho em casa, nós precisamos entender que o nosso rendimento vai ser de acordo com o que nós conseguirmos dar. E é curioso que nós temos ouvido relatos de pessoas que estão nessa situação de home office, que dizem que estão produzindo muito mais, rendendo muito mais trabalhando em casa do que se estivessem na empresa. Olha que interessante, não é? Eu fico imaginando que esse momento ele vai quebrar muitos paradigmas na nossa forma da sociedade, né, de estruturação do trabalho, nas nossas atividades espíritas. Nós estamos percebendo o quanto nós temos alcançado pessoas nesse período em que a Casa Espírita está fechada, as portas, mas aberta para o mundo, o quanto nosso alcance tem crescido. Eu acredito que depois que passar esse período em que nós abrirmos novamente as portas da nossa Casa Espírita, nós não voltaremos atrás. Nós continuaremos das duas formas, a forma virtual, a forma presencial. Os grandes eventos que nós temos visto aí sendo produzidos pelo movimento espírita, será que vão continuar da mesma forma? Nós vimos no mês de abril passado a Fraternidade Sem Fronteiras realizando seu congresso pela internet, com um grande sucesso. E outros eventos sendo realizados pela internet com grande sucesso. Então, é um momento em que nós precisamos pensar no equilíbrio de produzir para o trabalho, mas de termos tempo também para nós, para aquelas coisas que nos dão alegria e prazer, tempo para compartilhar com a nossa família, né? Fica aí o nosso desafio. Agradeça e faça revisões inteligentes, porque nós temos o hábito de reclamar de tudo. Então, passemos a agradecer mais e não a reclamar. Não vamos reclamar porque estamos presos em casa. A nossa casa é o nosso refúgio. Vamos aproveitar estes momentos que nós estamos juntos aqui, ao invés de ficarmos reclamando. E a outra dica é a solidariedade. Sermos solidários, ajudarmos os outros que estão precisando. Nós temos um exemplo aqui em Goiânia que é encantador, que é da Associação Tio Cleobaldo, que faz um atendimento a moradores em situação de rua e também a pessoas que estejam passando por privações. Esse grupo, tomando todos os cuidados recomendados, né, de prevenção e controle da doença, eles fazem 1.200 refeições para distribuírem para as pessoas que precisam. Vejam que maravilha é isso, meus irmãos. É tempo de solidariedade. Se nós não podemos ajudar com bem material, que nós ajudemos com a nossa escuta solidária, com a nossa atenção, com o nosso carinho, para todos aqueles que precisam da nossa ajuda. Dessa forma, nós vamos cuidar bem de nós mesmos e também das outras pessoas, não é? E assim, nós vamos concluindo o nosso estudo e a nossa reflexão de hoje, torcendo para que nós realmente possamos colocar em prática o que Jesus nos ensina por meio do seu Evangelho, o que o Espiritismo veio também descortinar para nós a compreensão
dos ensinamentos de Jesus. Porque, com certeza, meus irmãos, o hábito do estudo do Espiritismo diariamente vai nos dar todas as ferramentas, o conhecimento necessário para que nós possamos passar por tudo isso. Nós nos lembramos que Jesus disse para que conhecêssemos a verdade, e a verdade nos libertaria. E a libertação é justamente a libertação espiritual, a libertação da ignorância, porque com o conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, nós passamos a compreender melhor a vida e tudo aquilo que acontece conosco. Então, nós vamos encerrar fazendo a nossa prece e, como última mensagem, nós vamos deixar um vídeo feito por nós do IGESE, da mensagem psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Maria Dolores. Melhor, nós vamos ouvir a mensagem psicografada de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Meimei. Confia sempre. Então, nós queremos mais uma vez convidá-los a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, em gratidão. Muito obrigada, Senhor, porque temos tanto a agradecer. A gratidão pela vida, por essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Gratidão pela família que o Senhor nos deu. Mesmo que essa família não seja formada pelos laços do sangue, mas a família espiritual que cuida de nós. Muito obrigada, Senhor, por termos saúde e condições de trabalhar para ganhar o nosso pão do dia a dia. E se já não temos mais essa saúde, muito obrigada, Senhor, por ter ao nosso lado os anjos tutelares que cuidam de nós. Não somente os anjos encarnados, mas também os nossos amigos desencarnados, o nosso espírito protetor, que tem tanta paciência conosco, que sempre nos acompanha e quer o nosso bem. Muito obrigada, Senhor, por tê-lo aqui conosco. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de usarmos a tecnologia para levarmos a sua mensagem, a mensagem que o Espiritismo nos trouxe, que é capaz de consolar e esclarecer a todos os corações. Enfim, Senhor, nós queremos pedir forças, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça o nosso desejo de sermos pessoas melhores a cada dia, que saibamos cultivar a paciência em nós, para que possamos conviver com qualquer tipo de pessoa, aprendendo a respeitá-las, aprendendo a entender o que elas podem nos dar neste momento, agindo com indulgência, aprendendo a perdoar, fazendo uso da caridade como o Senhor nos ensinou, na sua forma mais ampla, sendo benevolentes, indulgentes e perdoando. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Que esse grupo espírita seja também abençoado e fortalecido para prosseguir nessa tarefa tão bela de melhorar, contribuir para a melhoria da nossa humanidade. Que assim seja. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo.
Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja.